Gente, boa noite. Primeiro gostaria de agradecer ao Sinal DF o convite de estar falando com vocês, futuros servidores do Banco Central, e ao Sinal Nacional, que sempre apoiou essas iniciativas. Então, a ideia hoje é tratar exatamente da Previdência Complementar, do FUNPRESP, para os novos servidores. O foco hoje da palestra são para os novos servidores. Mas antes de entrar, vamos trabalhar questões de conceitos de regime de previdência. Tá? Porque você vai criar, vão existir dentro do Banco Central e dentro do Serviço Público Federal, servidores com aplicações previdenciárias distintas. Nós temos dois tipos de regime de previdência: regime de repartição simples e regime de capitalização. No regime de repartição simples, uma geração sustenta a outra. Como é que é dado isso? O ativo de hoje contribui, o seu valor de contribuição é utilizado para pagar a aposentadoria dos inativos. É uma lógica que tem alguns problemas demográficos, mas é que tem sido mantido no Brasil com sucesso há mais de 60 anos. O regime geral de previdência social se vale dentro do regime de repartição simples, e o regime de própria previdência social até a emenda 47, quer dizer, os servidores não alcançados pela regime de previdência complementar. E nós temos de contrapartida, de contraposição, o regime de capitalização, onde a poupança é individual. O trabalhador poupa para si. Não há um pacto intergeracional. Quem é que está sendo colocado nessa situação, no regime de capitalização? Os servidores que entraram no regime próprio de previdência social da União, com adesão ao FUNPRESP. Então ele vai ter uma situação de parte da sua renda ser por repartição simples, a parte vinculada ao regime próprio de previdência social, e parte com capitalização. Então por aí já pode ver que nós temos duas tribos, digamos assim, de servidores públicos presentes na União. O regime de capitalização, ele se divide em dois tipos de caracterizações. Você tem o de benefício definido e o de contribuição definida. Regime de capitalização de benefício definido, varia-se o valor da contribuição. Garante-se, por sua vez, um benefício fixo. Você contratou que você vai receber na aposentadoria R$5.000, R$20.000 de aposentadoria, o fundo de previdência, o regime de previdência, se vira para garantir este valor, este pagamento. Os déficits operacionais são suportados pelo agente pagador, no caso o Tesouro Nacional ou quem é que está sendo feito. É o famoso déficit da Previdência Social. Quer dizer, não tem regime em caixa, para você pagar o benefício definido, o Tesouro Nacional banca a diferença. De outra parte, nós temos a contribuição definida. A contribuição é fixa, mas o benefício é variável. Então você não tem garantia de que a sua renda permanecerá estável no decorrer da sua fase de aposentação. Déficits operacionais suportados pelo próprio segurado. Deu problema, tira da sua conta. Diminui a sua renda, diminui a sua capacidade de sobrevivência. E quem é esse novo servidor? Vocês que estão entrando agora, sob o regime da Previdência Complementar, quem que é esse novo servidor? Vocês botar uma coisa na cabeça. O discurso, aquele negócio, entra no serviço público para garantir a sua aposentadoria, que fala assim, você vai ganhar mais baixo, pelo menos eu sempre escutei isso, você vai ganhar menos, mas vai ter uma aposentadoria tranquila. Acabou. Isso foi para o saco. Isso foi embora. Por quê? A sua renda de aposentação é variável.
Você não tem mais a garantia de que você vai manter a sua qualidade, a sua renda, a sua condição de consumo na aposentadoria. Você vai receber pelo regime próprio de previdência social da União até o teto do regime geral de previdência social. O que ultrapassar este teto, a previdência complementar vai bancar. Lembrando que o teto do regime de previdência social, do regime geral de previdência social, ele tem sido achatado nos últimos 20 anos. Se vocês lembrarem, na década de 80, o teto do regime geral de previdência social, 20 salários mínimos. Hoje está em 6 e pouquinho. E a tendência é chegar em 3. Então você tem perdas comparativas ao poder de compra do salário mínimo. Quando você compara seu salário ao salário mínimo, você tem perdas proporcionais relativizadas. Então você vai estar vinculado a um regime próprio de previdência social, no teto, e este teto tem uma política de achatamento real. Porque os ganhos são feitos na base do pagamento do regime geral, e não feito de forma uniforme. Então você vai ter uma renda de teto depreciada, a tendência, e uma previdência complementar de contribuição definida de renda variável. Fazendo com que vocês tenham o desejo de incorporar verbas indenizatórias, em detrimento de incorporação do vencimento. Porque vocês não querem pagar imposto, vocês querem verba para poder gerar renda efetiva, para poder abrir outras possibilidades de investimento para garantir a complementação da Previdência. E isso fica fácil para o governo, até do governo, porque diminui os impactos das contas públicas, porque diminui, se não é repassado, não reverbera nas aposentadorias existentes, tanto dos aposentados quanto dos inativos. Então essa é a cara do novo servidor. Se a gente está falando de previdência complementar, com base nesses conceitos muito simples, muito lineares, a gente foi criado o FUNPRESP, lei, e tem que colocar na cabeça que a decisão de aderir ou não ao FUNPRESP, aderir ao plano de previdência, é uma decisão individual e soberana. O que cabe para um pode não servir para o outro. Não existe mais receita de bolo. A adesão é irrevogável para os que possuem vínculo com o regime próprio de previdência social da União. Eu já sou servidor público. Estou entrando agora no Banco Central. Eu quero aderir. Se você aderir, você não pode voltar atrás nos direitos anteriores, na sua regra anterior. Então isso tem que ficar muito claro. E nós temos algumas regras, algumas situações bem específicas com relação a isso. A paridade, tudo que você depositar, contribuir para o FUNPRESP, o governo vai botar igual parte. Até o limite de 8,5%. Até 8,5% da sua renda, o governo vai lá e complementa. Eu só quero contribuir com 5%. Você tem liberdade de contribuir com 5% da sua renda. O governo bota 5%. Eu quero botar 11%. O governo vai botar 8,5%. Eu quero garantir 50% da minha renda. O governo vai botar 8,5%. Então, teto de. Então, é uma paridade que não é tão paritária assim. Porque o governo não acompanha a sua decisão de plano de previdência, de investimento. É capitalizado, esse valor é capitalizado e depende dos humores do mercado a longo prazo. Está fazendo uma aposta de como vai ser comportado o mercado, a sua reserva matemática, para saber como é que vai ser a sua aposentadoria. Então não tem garantia que aquilo que depender de renda do FUNPRESP, da Previdência Complementar, o que você pagou, mais a parte da União, vai te dar uma renda igual a que você tem hoje. Aqui nós temos o plano de custeio do plano de previdência do Executivo, do FUNPRESP. Ela é separada em 3 grandes títulos e 3 grandes áreas. Porque o dinheiro que você está contribuindo, dinheiro que sai da sua conta, ele não vai totalmente para a sua reserva matemática. Aquilo que vai gerar. Ele é dividido em 3 tipos de abordagem.
Fundo de cobertura de benefícios extraordinários. Esse fundo de cobertura de benefícios extraordinários é uma forma de você garantir benefícios aos servidores que a contribuição definida não dá. Porque uma contribuição definida pura diz o seguinte: você contribuiu, a sua reserva é de 1.000, você sofreu um acidente, ficou inválido, você não tem condições de gerar alguma coisa que gere acúmulo, você vai viver com aquela renda acumulada. Então você criou uma forma internamente, o brasileiro é igual, eu chamo isso aqui de uma jabuticaba, só tem no Brasil. Você criou dentro de uma contribuição definida, um aporte de recursos para bancar esses eventos chamados ditos extraordinários. Vocês vão ver que de extraordinário não tem nada, é corriqueiro. Então, do que você vai aportar mais o valor da União, considerando uma contribuição de 8,5%, 21% do que você contribuir vai para esse fundo de cobertura de benefícios extraordinários. 7% vai para a administração do FUNPRESP. E só 70% da reserva do dinheiro de contribuição vai ser alocado para a sua conta, para a sua previsão, para a sua aposentadoria. Esta é a situação. Certo? Vamos tratar cada um desses tópicos especificamente. Aporte extraordinário de aposentadoria normal. O que vem ser um aporte extraordinário para uma aposentadoria que já se diz normal? Essa fonte é responsável para equilibrar a reserva matemática com o objetivo de amenizar a diferença de gênero dos professores. Por quê? Se a reserva matemática é originária do tempo de contribuição que o servidor dá à sua reserva, esses servidores, mulheres e professores, contribuem por menos tempo. Eles aposentam. A lei dá o direito de aposentar mais cedo. Logicamente, a sua reserva matemática, a sua reserva acumulada vai ser menor de quem trabalha 5 anos a mais. Isto posto, você cria um aporte extraordinário para compensar esta reserva para mulheres e professores, para você chegar no mesmo nível de reserva matemática que teria se completasse 35 anos de contribuição. Isso, na prática, ao meu ver, é expropriação de renda do gênero masculino. Porque eu, homem, estou perdendo minha renda para pagar o salário da mulher de professores. Tem que lembrar que nesta conta é vedado déficit financeiro. Essa conta sempre tem que estar... Os pagamentos tem que ter recursos para fazer frente aos pagamentos. A gente vai ver a importância disso para frente. Aporte extraordinário de aposentadoria por invalidez. Fonte para se garantir a complementação da reserva matemática dos participantes do regime que foram aposentados pelo regime próprio de Previdência Social da União por invalidez permanente. Duas situações de problemas de governabilidade. Primeiro, diz o seguinte: o servidor que se aposentar por invalidez permanente fará jus à complementação da sua reserva matemática, considerando que ele trabalhasse até o final da carreira. Né? Você teria quanto acumulado naquela classe ou padrão que está presente? Esse recurso você vai lá. Aí eu acumulei 100 mil, você tinha que acumular 300? O fundo vai lá e bota 300 mil na sua reserva matemática, para poder fazer a conta e garantir a sua renda a partir desse período. Tá? Essa aposentadoria por invalidez independe de ser acidente de trabalho, doença ocupacional ou não. Qualquer aposentadoria por invalidez entra nesse benefício. Então, o servidor que tenha 10 anos, sofreu um acidente, está inválido permanentemente, se for homem,
o fundo vai completar mais 25 anos de contribuição para fazer a reserva matemática. Aí vem uma sacanagem com ele, porque ele vai receber já a aposentadoria, considerando os 25 anos, mais o tempo de sobrevida que a tábua atuarial do FUNPRESP considera. Então ele tem 40 e poucos anos de manutenção do benefício. E só faz jus, aí vem mais outra pegadinha, que é a carência de 12 meses. Para você fazer isso, pegaram do regime geral, para aposentadorias por invalidez normais, sem ser de trabalhistas, né? De acidente de trabalho. Se o servidor no primeiro ano de vínculo sofreu um acidente de trabalho, ele não faz jus. Pô, mas é acidente de trabalho. Aí está fora. Isso eu vejo que vai dar problema no futuro. Demandas judiciais. Porque foi em decorrência do exercício profissional. Tá? De novo, é vedado o déficit financeiro nesta conta. Aporte extraordinário por morte do participante assistido. Fonte para garantir a pensão de dependente segurado morto, ainda nativo. Se o está ativo, morreu, vai gerar pensão. Então, a mesma lógica anterior, você complementa a reserva matemática para pagar o benefício. Só que tem, nesse link, o valor não está, o servidor assistido não vai estar presente, né? É um beneficiário. O valor calculado tem um redutor de 30%, quer dizer, ele recebe 70% do valor apurado. A lógica que estava presente na concessão das pensões, né? Que foi alterada, foi direitinho aqui, bonitinho. Então já sabe, se gerar pensão, a pensão vai ter um redutor de 30%. É vedado déficit financeiro. Isso aqui é a jabuticaba. A grande jabuticaba do FUNPRESP. Para quem é beneficiado, no primeiro momento, isso é legal. Porque você bota numa conta coletiva, deixou de ser individual. Ele diz o seguinte: benefício de sobrevivência do assistido. Eu fiz minha reserva matemática. Todos os cálculos atuariais basearam-se numa expectativa de vida. E eu teimei em morrer depois. Continuar vivo. Eu teimei. Não vou morrer com prazo que for estabelecido na tabela. Eu deixo de fazer jus a uma reserva. A minha reserva matemática, porque ela exauriu-se. Ela foi extinta. Eu gastei tudo. Venceu o prazo, era para ter morrido no dia 31 de dezembro de 2060, não morri. Estou vivo ainda. Então eu saio desta lógica e entro na lógica do benefício de sobrevivência assistido, que era o valor que eu recebia com redutor de 20%. Só vou receber 80% deste valor. Qual é a pegadinha? Qual é a pegadinha? Isso aqui impacta de forma muito pesada em todo o cálculo atuarial. Você está trabalhando com a expectativa de vida do servidor. Você desmonta toda a avaliação atuarial. Você está criando um benefício fora da tabela, da tábua. O que ele diz? Essa redução, ela tem que ser dividida. Esse grupo, esse fundo, nesse item, no BSA, vai ser rateado, o total, vai ser rateado entre todos que sobreviveram. E está dizendo que tem que garantir 80% da renda. É vedado o déficit financeiro. Então esses são os fundos extraordinários. Aí vem na taxa de carregamento, a administração do fundo. No plano
do executivo, a taxa de carregamento é de 7% do valor total aplicado. O mercado está cobrando de 1 a 3,5%, né? O Banco do Brasil cobra 3,5%. Você já está super... né? Um elefantezinho branco pode estar sendo criado, Não tem ingerência do participante, que é a escala de representatividade para o universo da União, um fundo só, com nível de representação, o cara não tem ingerência direta. E, de novo, é vedado o déficit financeiro dessa conta. As contas têm que fechar. Faltou dinheiro, tem que tirar dinheiro de algum lugar. E o RAP, reserva acumulada pelo participante. Este dinheiro, este valor, é a sua aposentadoria, é a sua conta pessoal. Então tem que ficar claro que quando você depositar, só um pedaço que é seu, o resto não é seu. Você pode até usufruir dele, mas não é seu. Nessa situação que foi montada pelo plano de benefício, 70,12% do total da contribuição é que vai para a sua conta. Variável, esse valor varia. Pois possíveis déficits deverão ser bancados por esta conta. Lembra que eu disse que aquelas contas anteriores não permitiam déficit? Vai tirar dinheiro de onde? Se quem diz que o índice de aplicação é você, que é 8,5%, o governo pode dizer, agora você vai contribuir com 9%. Não, eu disse que é 8,5%. Aí o governo fala assim, olha, eu tenho que aumentou minha taxa de carregamento, minha taxa de administração subiu. O índice de aposentadoria por invalidez pulou. Eu não tinha previsão de fazer isso. E eu não posso fazer nada. Porque quem trata disso é o regime próprio de Previdência Social da União, que não existe. Né? Se a gente for lembrar, a gente criou, o governo federal criou o regime próprio de previdência complementar, Constituição, tudo direitinho, mas não tem uma entidade que trata do regime próprio de Previdência Social da União. Você vai no Distrito Federal, tem um emprego, você vai no Rio, você tem o seu, você vai em Santa Catarina, você tem o seu, você tem Espírito Santo, você tem o seu, mas a União não tem. Então você tem o regime de previdência complementar que se submete às decisões de um regime próprio de Previdência Social da União, que não tem um órgão gestor. Porque o regime próprio de Previdência Social da União é gerido por como é que se diz? Unidade orçamentária. Cada ministério, o Banco Central é uma, cada um cuida do seu. Então você não tem controle sobre as aposentadorias especiais, você não tem controle sobre as pensões de forma global. Mas quem paga a conta é aqui. Quem paga a conta é você, que é o participante. Então, essa situação, deu problema, tira da reserva do participante. Deu problema, tira da reserva do participante. Quem garante que no futuro longínquo, a sua reserva dos 100% que você está carregando só está entrando 12%? Mas eu quando contratei meu serviço, eu sei o número, quanto que eu tenho que receber, porque tem uma projeção. Eu vou ser aposentado, eu tenho um número de quê? De um valor monetário? Não, porque se eu botar valor monetário, a Constituição proíbe que eu tenha redução nominal de renda. Para eu não ter redução nominal da minha renda, qual é outra pegadinha? Você ganha cotas de aposentadoria. Então eu vou fazer jus a 300 cotas. Cada cota vale R$100. Nada impede que daqui a 15 anos eu tenha 300 cotas, valendo R$1. Eu estou dando a lei. Porque a minha renda é variável e depende de quanto eu vou. O seu número de cotas vai estar garantido. Nessa reserva acumulada, o projeto Plano de Benefícios atual do Compresto prevê IPCA, rentabilidade IPCA mais 4% ao ano. Isso aqui é extraído do plano de benefícios, é só você pensar. Os dados que me interessam é esse aqui. Aposentadoria normal, aposentadoria extraordinária de aporte. Aporte extraordinário para aposentadoria normal. Aposentadoria de 25 anos. Você está pensando
numa expectativa de vida, uma sobrevivência de 28 anos para a mulher e de 22 anos depois de aposentado para o homem. Então, já está dizendo aqui quanto tempo você vai viver. Aposentou, meu filho, você pode viver 22 anos, só vai te garantir renda até os 22, senão você vai ganhar o BSA lá na frente, que rateia com todo mundo. Se começar a opção de aposentado, começar a morrer, já sabe o que pode ser. Para você aumentar a renda, vão diminuir o bolo, né? Então, você tem, para quem aposentou aos 25 e quem aposentou aos 30 anos. Então, você fez a opção, você caracterizou. O que eu faço então? Com o FUNPRESP, eu posso ter 3 decisões. Posso tomar 3 decisões, 3 opções. Eu não me vinculo ao FUNPRESP. Eu vou fazer retenção do valor por mim e eu aplico o dinheiro. Eu confio em mim porque eu tenho a decisão. Eu abro mão dos 8,5%, mas eu tenho garantia que minha conta, minha reserva matemática vai ser o que eu colocar lá dentro. Eu faço adesão ao FUNPRESP, sem problema nenhum, vou submeter as regras do FUNPRESP. Eu faço adesão ao FUNPRESP, mas na hora da aposentadoria eu peço um resgate e vou para o plano. O plano de benefícios permitiu isso. Foi outra coisa que a gente conseguiu incluir, que era vedado, lembra? Eles não estavam permitidos, no plano de benefícios eles permitiram. Foi omisso na lei, no plano de benefícios eles permitiram. Eu fiz uma série de simulações, tem erro na progressão do acúmulo da reserva matemática por causa de alteração da forma de progressão dentro da carreira de analista e de técnico. Mas, em termos percentuais, você faz a comparação, é válida. Os valores aqui podem estar errados, né, da evolução, mas o percentual permanece, de forma geral. Então, nós temos 2 caracterizações, mulher e homem, analista e técnico. A mulher, com poupança própria, ela tem que se preparar para ter uma renda só de 34% de quando ela era ativa, comparada com a última, com salário de topo de carreira, né? De final de carreira. Ela tem que falar assim, olha, essa poupança própria é pensando numa rentabilidade de IPCA mais 4%. Tá? Considerando também o tempo de sobrevivência de 28 anos para a mulher, todas as variáveis que foram aplicadas no plano de benefícios foram aplicadas nas simulações. Se eu consigo uma rentabilidade da poupança de 6%, já consigo aumentar minha renda para 41%. 2 pontos percentuais eu consigo aumentar em 7 pontos, né? Quase 7 pontos, a minha renda de comparação. Eu faço adesão ao FUNPRESP nas modalidades e da forma estabelecida no plano de benefícios inicial. Minha renda é de 49% do valor inicial. Por que é 49%? Lembra que na hora que a mulher aposentar, ela vai pegar um benefício extraordinário. Para a gente, homem é extraordinário, então ela vai ser normal. Para aquela questão de amenizar a diferença de gênero. Se eu aumento em 1 ponto percentual a minha taxa de carregamento, eu diminuo a minha reserva matemática, a minha renda prevista durante todo o ano. Se eu aumento 1 ponto percentual a taxa administrativa e mais 1 ponto percentual o fundo de benefícios extraordinários, minha renda já caiu para 46% da renda original. Então vocês têm que estar com isso em mente, porque como vocês não têm governabilidade sobre a taxa de carregamento, e principalmente sobre o fundo de benefícios extraordinários, isso aqui pode reduzir drasticamente. Ou não. É uma aposta. Por isso que a decisão é individual e soberana. Ah, eu quero fazer o resgate. Vou contratar um plano PGBL. Eu peguei minha proposta e fiz o PGBL. 34% não tem diferença. Ou eu faço com resgate. 41%. Mesma coisa que apostar. Esse do PGBL foi feito em cima da simulação do PGBL oferecido pelo Banco do Brasil. O homem, mesma lógica que foi adotada para a mulher.
variando de 41% a 55%, a 57%. Analista. Lógica semelhante se aplica ao TEC. Se você olhar nesta tabela, nestes condicionantes colocados, nestes cenários estabelecidos, vou deixar bem claro isso. Cenários estabelecidos. Porque qualquer alteração na variável altera-se o produto final. O FUNPRESP é uma boa opção. É o que oferece menor perda de renda. Tem que ficar claro que vocês terão perda de renda. Então, bote na cabeça. O tempo de, eu vou aposentar com esse salário? Não vai. Não vai aposentar com esse salário. Porque você entra nessa situação. Esta simulação aqui tem duas considerações que devem ser colocadas. Ela foi feita por um servidor ativo sem dependente econômico. Porque se tiver um dependente econômico, um cônjuge mais novo, ou um filho, ou uma situação, a tábua atuarial da concessão do seu benefício não é mais baseado em você, mas sim na expectativa de manutenção do benefício do seu beneficiário. Então, não vai mais compensar um homem. Hoje, quem paga a conta é o regime próprio, né? O servidor que troca a esposa de 50 por uma de 30, quem paga a diferença de 20 anos de vida aí, é o regime próprio. Nesse caso aí, você já paga em vida. Porque aí diminui a sua renda para você fazer jus a esse... Tem que amar muito essa troca, tá? Tem que fazer jus a essa troca. Porque eu estou trocando meu dependente econômico de 50 para 20. Vai viver 30 anos a mais, no mínimo. Então, sua renda... Porque você tem que garantir reserva matemática até o seu dependente continuar como dependente econômico. Outras questões. Eu falei do dependente econômico. Tem uma preocupação muito grande, sempre foi uma preocupação grande do sinal, dos sindicatos, ingerência política. A gente escuta todo dia no jornal pressões da FUNPRESP, da Postales, do Banco Central, hoje, gente, deu branco geral. Da Petrobras, da Petros, dos fundos de pensão de estatais sendo pressionadas a fazer investimentos de interesse do governo, não de interesse dos assistidos, né? Você tem. Isso não vai fugir. Botem na cabeça. A ingerência política vai permanecer. Tá certo? Mas mesmo com as ingerências políticas, pelas simulações, a renda da escolha do FUNPRESP chega a ser 38% das outras comparado a outras variáveis. Tá certo? Eu recebi algumas perguntas e vale a pena focar nelas. Servidores que foram militares e estão ingressando no Banco Central. Desculpa. Vocês estão virando servidor público agora. Militar é servidor de Estado no sentido estrito da palavra. Eles não têm regime de previdência. Quem banca toda a despesa é o Tesouro Nacional. Mas eu contribuo com 7,5% para pensão e sistema de assistência médica. Servidor público civil não paga pela assistência médica, né? Não tira, não entra na mesma conta. Então, o regime é de servidores civis. Vocês não fazem parte do CIPEC, né? Não fazendo parte, vocês não são caracterizados dentro do regime. Vocês são servidores públicos para fins de contagem de tempo de serviço. Fora isso. Perdendo isso, vocês estão no regime civil, vocês são novos, vão ter que optar pela regra do FUNPRESP. Mesmo tendo 20 anos de caserna, 15 anos de caserna. Não tem como escapar. Ex-servidores públicos. Os servidores públicos que estão mudando de... eu sou servidor do Ministério da Educação e passei no concurso e estou entrando no Banco Central. Você retroage
para efeitos de regra de aposentadoria, a data do seu primeiro vínculo no serviço público, desde que não haja interrupção. Então tem que ser habitual, que eles chamam, a gente quando faz fiscalização do trabalho, chama de habitual e permanente. Se vocês deixaram de ser servidor público um dia, vocês perderam o direito de continuar a regra anterior. Está muito claro na legislação. Então, vocês que passaram, se alguém passou, já pediu demissão, exoneração do cargo anterior para esperar a posse, desculpa, vocês abriram mão do direito da regra anterior de quando você era servidor do município, do estado ou de outro poder. Não pode haver descontinuidade de vínculo entre o regime próprios. Tá certo? Para União, estados e municípios. Essa é a primeira abordagem. Isso aí, a apresentação termina aqui, porque essa primeira colocação é para instigar vocês a começarem a levantar questionamentos e levantarem internamente como é que vai ser tratada essa questão. Porque a decisão tomada hoje vai refletir. Eu tenho muito tempo para fazer isso. Muito tempo, estou novo agora, faltam 35 anos. Eu posso decidir daqui a um ano. Você pode decidir daqui a 10 anos, não tem problema. O governo, no dia que você decidir aderir ao FUNPRESP, o governo só se responsabiliza dali para frente. Você não tem direito a retroativo. Você abriu mão. Tá? Isso tem que ficar muito claro. Então o servidor está entrando, é uma das coisas que devem ser colocadas pensando no futuro. O brasileiro não tem o hábito de pensar no futuro. Só para concluir, a história tem movimentos. O que tem de excesso, depois vem déficit. É um movimento pendular. Se vocês lembrarem, por que o governo federal está fazendo isso, qual é a lógica, não sei o quê? Quando do estabelecimento da 8.112, em 1990, você tinha uma situação que todo mundo era vinculado ao regime geral, que pagava sobre o teto do regime. Aí veio instituir a 8.112, que garantiu o pagamento da última remuneração. Então o cara botou na conta sobre tanto e recebeu um montante. Quem aposentou nessa época, tanto que até hoje, 1991, é o recorde de aposentadoria do Serviço Público Federal até hoje. Teve mais de 91 mil aposentadorias, se eu não me engano. Todo mundo que estava para aposentar esperou. Tinha uma época que no início da 8.112, você guardava um cargo comissionado para o servidor que ia aposentar. Não, falta 3 meses para aposentar, nomeia ele porque ele leva o cargo. Esse benefício com o tesouro, né, com a Seguridade Social, essa boa vontade, está vindo agora na conta desses novos servidores. Você, de novo, quebra o pacto de geração para tentar botar as contas em dias. Então, o seu dinheiro, a sua perda de renda, é para compensar a geração que aposentou na década de 90. Que entrou no serviço público sobre um regime e se aposentou sobre outro. Nessa modificação, ele saiu beneficiado. De vocês estão saindo prejudicados. Então vocês vão ter colegas de trabalho mais velhos que vão aposentar com salário integral. Com ou sem paridade, dependendo da regra que ele tiver, porque tem uma série de regras de transição. E vocês vão receber teto do regime próprio de previdência social, que é o teto do regime geral de previdência social, que está numa política de achatamento, mais o que você apurar de reserva matemática no decorrer da sua vida profissional. Gente, obrigado.